Vamos fazer contato com a conselheira da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, Lúcia Xavier. Bom dia, Lúcia. Dia, tudo bem? Tudo certo dentro do contexto do que é possível estar certo, né, Lúcia? Mas nesta semana foi lançado o relatório Direitos Humanos no Brasil, um documento que é publicado anualmente desde o ano 2000, e você é autora do prefácio desse relatório que tem o título O que revela a pandemia da Covid-19 em relação à violência e à violação dos direitos. E eu queria que você falasse exatamente disso, como que a pandemia, de uma forma geral, alterou o cenário brasileiro em relação às violações de direitos no país. Pois é, a pergunta que eu faço no início desse prefácio, né, no início do relatório, é um pouco revelar que já vivíamos um quadro de desigualdades e de violência, e a pandemia, então, expõe, dá nitidez a esse quadro, mostrando que esse processo não é só um processo relacionado à violência policial, à violência do Estado, mas ela está baseada na falta de direitos básicos, né? Então, ela vai mostrar a nossa incapacidade como sociedade em garantir direitos mínimos, como acesso à água, alimentação e até mesmo ao trabalho, e também vai mostrar o quanto está deteriorada as políticas públicas relacionadas à nossa cidadania, à nossa condição como brasileiros e brasileiras, né? O relatório também vem apontando que até na maior crise sanitária que estamos vivendo nesse século, que é a pandemia, os serviços de saúde têm tratado muito mal os profissionais que têm dedicado a sua vida a cuidar das pessoas que enfrentam essa crise sanitária, né? Então, por isso, o relatório também vem homenagear ao corpo de médicos, enfermeiros, aos profissionais de saúde, no sentido de mostrar que tem ali também uma relação de solidariedade para além do profissionalismo, né? E, por fim, eu diria que o relatório mostra também que aquilo que já era agudo na sociedade se ampliou, se fortaleceu, como a crise da violência no campo, a crise da violência na cidade, e mais que isso, as respostas que não conseguem ecoar na sociedade sobre como solucionar esses problemas, né? E quando você fala dessa questão da agudização de alguns problemas, a gente vê que as desigualdades que já existiam no Brasil, elas ficaram um pouco mais evidentes, né, Lúcia? Vendo aqui, inclusive, o seu prefácio, tem um trecho que você fala a respeito das desigualdades raciais, né, que o primeiro grupo que foi afetado pela pandemia foram os brancos, né, pessoas que vinham ali de viagem da Europa e acabaram trazendo o coronavírus para o Brasil, mas a taxa de letalidade maior é justamente em meio à população negra, que chega a 55%, segundo o Núcleo de Operações de Inteligência e Saúde do Centro Técnico Científico da PUC-Rio, enquanto para os brancos essa taxa é de 38%. Isso sem contar também com a letalidade policial, que embora haja inclusive uma proibição por conta de uma DPF de inserções nas comunidades do Rio de Janeiro, essas inserções da polícia continuaram acontecendo e a violência também contra a população negra. Você acha que a pandemia deixou ainda mais evidente o nosso quadro de racismo estrutural no Brasil? Com certeza, né? Essa foi a primeira marca que a pandemia traz para nós, né? A cisão dos grupos sociais baseados na raça, e como o Estado tem agido com violência contra esses grupos, e mais que isso, né, que aquiescência a sociedade tem em relação a esse processo. Então, necessariamente, se eu tivesse que dizer qual é o tema da pandemia do novo coronavírus no Brasil, eu diria racismo. Não só pela letalidade que a pandemia alcançou no grupo da população negra, mas mais que isso, de todo o debate constituído na sociedade desde o início, né? Nós iniciamos o ano de 2020 com esse debate e certamente vamos fechar esse ano ainda mostrando como é cruel essa relação racista na sociedade brasileira, né? Acabamos de enterrar 2 meninas que morrem com um tiro de fuzil numa cidade como de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro,
fazendo parte da região metropolitana. E tudo isso mostra, e lógico, né, o Rio de Janeiro é um espelho, mas tudo isso mostra como o país inteiro está pode trazer exemplos concretos dessa relação entre raça, classe, gênero para a sociedade brasileira, né? Acho que talvez não tenhamos experimentado tão profundamente as violências de gênero, de raça, com a comunidade LGBT, mas, sobretudo, como impacta, no caso da população negra, o racismo presente, né? Visto os últimos acontecimentos, não só no Brasil como no mundo, esse é o tema do século XXI. E você também menciona no prefácio uma questão que é fundamental, que é o desemprego, né? Ressaltando que entre fevereiro e abril foram perdidos 5 milhões de postos de trabalho formais e 3 milhões e 700 mil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e houve ainda mais perda nos meses subsequentes. Então, essa é uma questão que é fundamental, porque a gente sabe que o desemprego acaba desestruturando as famílias, ele acaba também, de uma certa forma, desagregando o tecido social de um país. Você acha que essa tem que ser uma questão central a partir de agora, discutir como criar e gerar emprego e renda, enquanto isso não for possível, manter formas de auxílio como o auxílio emergencial, Lúcia? Com certeza, né? Já estamos em movimento para a manutenção de uma renda básica. Por quê? Porque a crise ela não se encerrará mudando o ano. E o desemprego levará algum tempo para tornar-se um pouco mais equilibrado, né? Porque, na verdade, a pandemia já mostrou mais de 13 milhões de pessoas, especialmente mulheres negras, vivendo com R$ 600 abaixo, quase que abaixo da linha da pobreza, né? Com menos de $5 por dia. Isso significa que nessa nova etapa da pandemia, onde as forças produtivas estão se reorganizando, e não é aquela do agronegócio, né, que sai vitoriosa desse processo, elas vão demorar algum tempo para tomar a força política necessária para reconstituir essas vagas, reconstituir esses direitos e, sobretudo, equilibrar o tecido social, como você bem disse, né? Porque uma pessoa desempregada, quer dizer, uma família cujo desemprego já estava convivendo entre elas e ainda aquelas fontes de recursos secam, né, que é o trabalho informal, que é a participação das pessoas no mercado de trabalho, isso onera não só a sociedade, mas, sobretudo, os núcleos comunitários, né? É um efeito cascata de longo prazo. E para a gente barrar esse efeito cascata, é necessário olhar as múltiplas formas de solução para esse problema. E ainda mais no momento onde os direitos trabalhistas estão perdendo forças, né? Isso tudo causa impacto contundente na sociedade. Por isso a gente também defende a renda básica como fundamental para a passagem desse ciclo, que pode durar até 2024, que pode acabar amanhã, mas pode durar até 2024. Né? Então, é necessário que providências concretas, oriundas das condições que a sociedade está enfrentando agora, sejam desenvolvidas o mais rápido possível. Agora, não adianta negar os efeitos das crises econômicas, da própria crise política que a pandemia ressaltou e a crise sanitária estão presentes, sem contar que nós só estamos olhando a pandemia do novo coronavírus, né? Aí outras epidemias, aí a negação do problema, aí também a falta de capacidade política atual para dar resposta concreta à crise sanitária, né? Então, uma crise sanitária com uma crise econômica traz para a sociedade desalento. Lúcia, e diante da inação de boa parte do poder público durante essa pandemia, nós pudemos observar nas comunidades, por exemplo, diversas pessoas e mesmo associações se articulando para minimizar os impactos dessa pandemia de Covid-19 nos locais e também, em outro nível, articulações entre entidades para pressionar o Congresso Nacional para que fossem tomadas iniciativas para reduzir esse impacto tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista sanitário. Esse também foi outro efeito da pandemia? A sociedade civil sai mais fortalecida desse período?
Sai sim, ela pode não sair objetivamente com o mesmo e um único propósito, mas a pandemia construiu desde dentro das comunidades, das favelas, dos bairros periféricos, das cidades que também são periféricas aos grandes centros, construiu alternativas concretas. E não são alternativas só individuais, também coletivas, né? Elas olharam para o problema central de cada região e ofereceram participação na solução dos problemas e solução para os problemas. Então, você tem jovens acompanhando casos de Covid nas suas comunidades, pessoas reivindicando acesso à água e à alimentação, ações humanitárias em torno da alimentação e também do acesso ao direito, né, no caso do auxílio emergencial. E mais que isso, você tem um grupo olhando desde o local também o nacional, porque elas também compreendem que essa situação não é única e exclusiva e que, por isso, essas experiências precisavam ser também replicadas e melhoradas em cada ambiente. A sociedade brasileira deu uma resposta à pandemia que talvez nenhuma outra tenha conseguido dar, não só sob o ponto de vista da solidariedade, mas também de como fazer políticas públicas no país, onde os recursos para essas políticas estão escassos, praticamente a partir da discussão sobre o teto de gastos, né, que impede investimentos nessa política, mas que mesmo quando houve recursos para ela, eles não atingiram essas comunidades, essas pessoas, né? Vide agora esse novo ciclo da pandemia, a partir da abertura da economia, como a população, então, precisa se rearticular para dar resposta positiva a essa situação. E eu creio ainda mais, as urnas, as eleições também demonstraram isso, né? A quantidade de mulheres negras, mulheres trans, eleitas em todo o país, em que pese a violência política contra elas, também demonstram a capacidade da sociedade em dar respostas, não contra um tema ou outro, mas como é que elas querem ser integradas no processo político do país, também tomando decisão, também participando das soluções, né? Lúcia, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu que agradeço, um bom dia, um bom final de semana e, mais que isso, um ano novo cheio de realizações. Igualmente, conversamos aqui com a conselheira da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, Lúcia Xavier. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.